Quando se fala em pecado, frequentemente pensamos em atos terríveis, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, existem outros pecados que desagradam a Deus, mas não recebem tanta atenção, uma vez que se tornaram comuns em nosso cotidiano. No entanto, o fato de esses erros fazerem parte da nossa rotina não significa que não desagradem a Deus. De acordo com a Bíblia, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É importante compreender que todo pecado é prejudicial, pois nos afasta da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Portanto, é crucial reconhecermos e nos arrependermos de cada um dos nossos erros. Neste vídeo, gostaria de destacar 4 pecados muito comuns em nossas vidas que desagradam profundamente ao Senhor. No entanto, antes de prosseguirmos, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal Sábio Milenar para receber os próximos conteúdos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro pecado, a mentira. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Às vezes, subestimamos o impacto de uma pequena mentirinha aqui e ali. Contamos uma mentira no trabalho, omitimos algo do nosso cônjuge, enganamos um amigo e assim por diante. No entanto, a mentira é algo terrível. Além de arruinar relacionamentos e causar injustiças, ela pode até levar à morte, como ocorreu com Ananias e Safira. A Bíblia relata que esse casal contribuía para a igreja logo após a ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus. Certa vez, venderam um terreno com a intenção de doar o dinheiro para o ministério. No entanto, decidiram reter uma parte do valor e ocultaram isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e o preço que pagaram foi alto. O texto diz: "Pedro disse então, Ananias, como é possível que Satanás tenha enchido seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? A propriedade não era sua antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava à sua disposição? Como é que você teve essa ideia? Você não mentiu aos homens, mas a Deus." Ao ouvir isso, Ananias caiu morto, o que causou grande temor em todos os que ouviram a história. Continuando a leitura do capítulo, verificamos que Safira também continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 mostram como essa trágica história de mentiras teve um desfecho. Pedro indagou: "Por que vocês concordaram em tentar o Espírito do Senhor? Vejam, os que sepultaram seu marido estão à porta e também a levarão." Imediatamente ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Perceba que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam ter guardado parte do dinheiro, afinal de contas o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato de eles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregue todo o valor que haviam conseguido com aquele negócio. Viu a gravidade de uma simples mentira? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Portanto, abandone esse pecado o quanto antes, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos. Escolha a Cristo porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado, o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João disse: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." Em meio à correria da vida, é muito fácil cair no pecado do egoísmo. Nos preocupamos tanto com as nossas coisas, os nossos problemas, que nos esquecemos daqueles que estão desamparados e precisam de uma mão estendida para se levantar. As pessoas pensam: "Aquele ali que está sofrendo do outro lado da rua, não é problema meu, alguém vai passar e ajudar." Mas essa atitude desagrada muito a Deus. De nada adianta dizer que é cristão se você não colocar os ensinamentos de Cristo em prática. Caso contrário, você será mais um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus fala de um homem que viajava entre Jerusalém e Jericó. Durante o percurso, ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Posteriormente, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram por ele.
Os 2 primeiros eram religiosos e, por isso, conheciam a palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um homem inferior e indigno por ser parte de um povo inimigo dos judeus. O surpreendente nessa parábola é que, enquanto os homens que se achavam bons ignoraram o rapaz necessitado, o samaritano considerado ímpio fez o máximo para ajudá-lo. Jesus critica o egoísmo que existe no coração do crente. Os sacerdotes e levitas, por conhecerem o mandamento de amar o próximo, tinham a obrigação de socorrer o homem. No entanto, ao ignorar o fato e desviar o caminho, eles mostraram falta de um relacionamento verdadeiro com Deus e com o próximo. Nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas, como cristãos, o mínimo que podemos fazer é ter compaixão da dor dos outros. O egoísmo é um pecado, pois demonstra falta do amor de Deus no coração. Terceiro pecado, a inveja. Este é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado grave que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que outra pessoa possui. Quem sente inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada, chegando até mesmo a odiar seu irmão por possuir o que cobiça. Isso aconteceu com Saul, que viu sua vida e seu reinado serem destruídos quando começou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? A partir de então, Saul olhava com inveja para Davi. Nessa passagem, percebemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cegado espiritualmente. As pessoas estavam celebrando a vitória do exército de Israel e honrando seu rei, mas ele só conseguia ver o reconhecimento a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Note que se a canção tivesse dito apenas que Saul havia matado milhares, ele provavelmente teria ficado satisfeito, pois já era um feito significativo. Porém, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei optou por comparar a enorme diferença entre eles. Assim, aos seus olhos, suas realizações nas batalhas foram diminuídas, como se alguém que matasse 1000 em combate tivesse feito pouco. Um grande problema da pessoa invejosa é que ela não se contenta em ser excelente no que faz. Ela quer ser a melhor e a maior. Continuando a leitura do livro de 1 Samuel, vemos que, após esse episódio, Saul se afastou da presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com suas emoções. Como resultado, sua vida e seu reinado foram destruídos. Portanto, não permita que a inveja feche seus olhos e o afaste da presença do Senhor. Opte por viver e andar no Espírito de Deus, pois somente Ele é capaz de mantê-lo longe do pecado. Em vez de sentir inveja, escolha amar as pessoas e alegrar-se com suas conquistas. Quarto pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é verdade? Basta que uma oração não seja atendida ou que um sonho seja frustrado para que nos revoltemos, comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. No entanto, saiba que esse tipo de comportamento é tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus abomina a rebeldia a ponto de a Bíblia relatar que ele enviou um severo castigo aos hebreus que cruzavam o deserto em direção a Canaã. No livro de Números, capítulo 16, fica claro que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas se recusaram a obedecer a Moisés. Deus não ficou satisfeito com essa atitude, pois a rebelião contra Moisés significava rebelião contra o próprio Senhor, que o havia escolhido. Moisés então orou e disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo, e fará que o homem chegue a ele. Aquele a quem ele escolher, ele fará chegar a si. Isso é o que você deve fazer. Você, Corá,
e todos os seus seguidores devem tomar incensários e colocar neles fogo e incenso perante o Senhor amanhã. Quem o Senhor escolher será o consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram ao tabernáculo encontrar Moisés e começaram a queimar incenso. Mas apenas os sacerdotes tinham essa autorização. Então Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus seguidores. De repente, o Senhor abriu uma grande fenda no chão e fez com que esses rebeldes fossem engolidos por ela. Quantas vezes queremos agir à nossa maneira e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos desviamos completamente dos caminhos do Senhor. No entanto, a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Portanto, procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. É claro que existem muitos outros, mas decidi trazer esses. Se você tem praticado esses pecados, abandone-os o mais rápido possível. O Senhor te ama profundamente e deseja que você viva em comunhão com Ele. Portanto, peça perdão por suas falhas e acredite que somente Deus pode transformar a sua vida. E se você gostou deste conteúdo, inscreva-se aqui no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Que Deus te abençoe.